Olá, paz do Senhor. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez nesta aula. Quero te cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sou grata a Deus por mais essa oportunidade que tenho de dividir com você este vídeo neste dia. E eu quero desde já agradecer a todos que têm com carinho comentado nos meus vídeos, que têm mandado mensagem de apoio, você que tem orado por mim, que Deus também continue te abençoando e que nos dê graça para continuar nesta obra maravilhosa. E você pode comentar, se eu não souber eu vou pesquisar a respeito e eu vou responder com muito carinho. E que Deus continue te abençoando e venha sempre. Obrigada por estar aqui no meu canal em todas as aulas. Que Deus continue te abençoando, que nós juntos podemos somar esforços para termos uma escola dominical bíblica excelente, né? Jesus nos chamou para excelência no trabalho. Então que nós possamos unir o nosso esforço e que nós possamos ter uma escola bíblica dominical melhor. E para você que está aqui a primeira vez no meu canal, eu sou Jane Martins de Souza, professora de escola bíblica dominical e também superintendente de escola bíblica dominical. E desde já quero pedir a você que se inscreva no meu canal, também curta, compartilhe nas suas redes sociais para que a palavra de Deus ela seja disseminada em nosso meio. E hoje nós já estamos na lição de número 12 e nós vamos falar sobre o mundo vindouro. Um pouco antes de nós entrarmos aqui na nossa lição, eu quero dizer para você que antes disso acontecer, né, o mundo vindouro, nós sabemos que é muito difícil nós falarmos sobre a escatologia, né, bíblica, de falar sobre o livro de Apocalipse, mas eu louvo a Deus que Ele tem inspirado grandes homens para que possa distribuir conosco, né, esses enigmas tão perfeitos na palavra de Deus. Algumas coisas nós entendemos com facilidade, mas outras menos. Mas graças a Deus que o Espírito Santo tem abençoado muitas pessoas para facilitar para nós o entendimento da palavra de Deus. E antes que este mundo, né, vindouro aconteça, que os antigos céus e a antiga terra, nós sabemos, antes disso tudo acontecer, esta terra que nós vivemos e estes céus que nós vemos hoje, eles serão destruídos pelo fogo, porque para apagar todos os sinais do pecado, haverá destruição da terra e somente o fogo pode purificar a terra da corrupção geral da humanidade. E haverá a destruição das galáxias e das estrelas. E em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 7 ao 13, o apóstolo Pedro ele escreve que estes céus e esta terra que nós vemos, que nós conhecemos, que agora existem, né? Elas estão reservadas como tesouro e se guardam para o fogo. E em Isaías, capítulo 65, versículo 17, Isaías, ele profetiza que Deus criará novos céus e nova terra e que não haverá mais lembranças das coisas passadas. Isso é o mais excelente para nós. Mas antes disso, né, desse mundo vindouro, muitas coisas acontecerão. Estas verdades, elas fazem parte do credo das Assembleias de Deus no Brasil e nós cremos na vida eterna. João viu. João, ele teve uma experiência maravilhosa de poder contemplar as grandezas da eternidade. Está em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Há mais de 2000 anos atrás, o anjo revela para João grandes coisas e Deus diz para João: eis que faço novas todas as coisas. Deus, Ele é Deus e Ele faz como Ele quer.
da forma que Ele quer, né? Deus, Ele é atemporal. Ele não vive neste tempo que nós chamamos de ontem, de hoje e de amanhã, né? Que vivemos controlados, né? Pelo cronômetro do relógio. Deus, Ele é atemporal. Ele está fora desse limite nosso que é chamado de tempo. Deus é Deus de coisas novas. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, a nova era, ela foi marcada com a vinda de Jesus Cristo. E aí a história passou a ser contada da seguinte forma: antes de Jesus e depois de Jesus. Então, quando Jesus veio ao mundo, se tornou uma nova era. Jesus, ele trouxe um novo ensinamento, está em Marcos capítulo 1, versículo 27, que comparou a um novo vinho sendo colocado em odres novos. E isso está em Mateus capítulo 9, versículo 17. E a sua morte introduziu uma nova aliança. Está em Lucas capítulo 22, versículo 20. E quando nós aceitamos a oferta de Deus para a salvação por intermédio de Jesus, experimentamos um novo nascimento. Está em 1 Pedro capítulo 1 e 3. Devemos viver uma nova vida. Somos novas criaturas de Deus. Está em Colossenses capítulo 3 e no versículo 10. Devemos andar em novidade de vida. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos lá para o primeiro livro, né? O livro de Gênesis, o princípio de todas as coisas. Então, quando nós começamos a ler a partir do capítulo 1, nós vemos Deus criando todas as coisas. E quando nós terminamos a Bíblia Sagrada, que nós chegamos no último livro de Apocalipse, nós também encontramos Deus recriando todas as coisas, novos céus e nova terra. E um comentário aqui entre parênteses para você, só como título de curiosidade: céus, ele está no plural porque os israelitas, eles imaginavam que os céus fossem divididos por seções, e estas seções eram 3: o ar que voam os pássaros, né? O firmamento, onde estão as estrelas, o sol, a lua, e a terceira seção, que é o reino onde Deus habita. Mas antes do final de tudo, muitas coisas acontecerão. Antes disso, e é sobre isso que nós vamos estudar neste domingo. Domingo, na aula passada, nós falamos a respeito do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, e hoje nós vamos falar a respeito do milênio, do juízo final, da Nova Jerusalém e da salvação, né, dos salvos, o destino final dos salvos e o destino final dos não salvos. E o nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o milênio. O milênio, ele, antes de ser instaurado, né, antes que ele aconteça, muitas coisas acontecerão. O milênio, ele será subsequente à grande tribulação. Então, nós vemos no vídeo passado que logo após a grande tribulação, o final da grande tribulação, será instaurado o milênio. O milênio foi um nome dado ao período de 1000 anos em que Jesus reinará sobre a terra, e o seu reino será a partir da cidade de Jerusalém. O milênio, ele virá após a ressurreição dos justos que vieram da grande tribulação, que não aceitaram o sinal na testa, nem em suas mãos, que não adoraram a besta e foram mártires do testemunho de Jesus. E eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Não só os mártires
que vão reinar com Cristo, mas a igreja arrebatada, ela também reinará com Cristo por 1000 anos, que é chamado de milênio. E esta é a primeira ressurreição do milênio. Também a ressurreição, ela é dividida em fases, né? A primeira fase é quando a igreja será arrebatada e os que estiverem dormindo em Cristo ressuscitarão também naquele dia. E a segunda fase dela é aqui no milênio, quando os justos, né, que morreram na grande tribulação, os justos serão ressurretos para governar juntamente com Cristo no milênio. Lembremos que a ressurreição antes da grande tribulação, ela foi apenas dos justos, né? Desde Adão até os mortos por ocasião do arrebatamento. Depois virá a ressurreição dos justos da grande tribulação. São aqueles que venceram a grande tribulação. O milênio, ele virá após a batalha do Armagedon, que será no finalzinho da grande tribulação. Está registrado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 17 ao 21, que é quando o Senhor Jesus Cristo voltará em glória e todo o olho verá, que já é a segunda fase da vinda de Jesus Cristo, para livrar Israel das mãos do inimigo. E o milênio, ele precederá a batalha de Gog e Magog. Então, ele está depois da batalha do Armagedon e antes da batalha de Gog e Magog, que está em Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 10. O que representa essa expressão Gog e Magog? Representa os líderes e as nações dos mais longínquos cantos da terra. Apocalipse 28. Quando Satanás for solto, mesmo sabendo o seu destino final, por um pouco de tempo ele conseguirá enganar as nações e as ajuntará para a batalha, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, e Deus os destruirá com fogo do céu. E depois do milênio, que será a recriação do novo céus e nova terra, e aí acontecerá o juízo final. O milênio será um tempo de paz. Está em Isaías capítulo 11, versículos 5 a 9. Mesmo entre os animais, Isaías 65, 25, no milênio as pessoas viverão muito mais, haverá longevidade, está em Isaías 65, 20. O templo será reconstruído. No livro do profeta Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48, trata deste assunto. A própria cidade de Jerusalém será santa e lá será novamente o centro da adoração, como foi no passado. Está em Zacarias, capítulo 14, verso 20 e o 21, e Isaías, capítulo 14, verso 16 ao 19. Aí nós podemos pensar, alguém pode perguntar, por que terá paz no milênio? Porque Satanás, ele será acorrentado e lançado no abismo. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Por 1000 anos, ele não tentará as pessoas e nem induzirá as pessoas ao erro. Este abismo, ele refere-se a um lugar de trevas, localizado fora do mundo físico e normalmente acessível apenas através da morte. Em grego, abyssos, e seu equivalente é profundezas. Um anjo descerá e acorrentará Satanás ali dentro daquele abismo. Em hebraico é teon. Os gafanhotos, quando nós lemos lá em Apocalipse, eles sairão deste abismo. Está em Apocalipse capítulo 9, versículo 2 e 3. A besta também sairá deste abismo. Está em Apocalipse capítulo 11, versículo 7.
E este abismo não é o lago de fogo. Ele só será lançado no lago de fogo no final de todas as coisas. O milênio, infelizmente, tem muitos cristãos achando que se não alcançar a salvação agora, ainda tem oportunidade do milênio. O milênio, ele não é tão importante para nós quanto a ressurreição na ocasião do arrebatamento e os privilégios dos justos. Esta é a nossa bem-aventurada esperança, né? Estarmos vivos na época, se estivermos vivos seremos transformados, ou se já estivermos mortos, sermos ressurretos para este grande encontro com Jesus Cristo nos ares, aguardando a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, como foi a mesma esperança das igrejas da Ásia. Leia também as profecias sobre o milênio e o que acontecerá nele. Nós já citamos Isaías capítulo 11, você pode ler o versículo 6, 7 e 8 e todo o capítulo de Zacarias 14. Por quem você está esperando? O cordeiro ou a besta? O milênio, ele terminará com a vitória de Jesus na grande batalha final. Jesus Cristo, ele não tem oponente. E esta batalha, ela já está ganha na fundação do mundo. Essa é a última batalha da terra, vai ser a última, a pior, a maior batalha enfrentada na terra. Não que Jesus precisará combater, porque ele já é vitorioso, né? Pelo assopro da sua boca, ele vai destruir milhões de pessoas ao mesmo tempo. Nessa batalha, ela já está ganha pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o milênio é isso, são 1000 anos de paz, onde as pessoas terão liberdade de aceitar Jesus ou não, e que Jerusalém continuará sendo o centro da adoração. E o próprio Senhor Jesus Cristo governará durante esses 1000 anos. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o juízo final. O juízo final, ele é também conhecido como o trono branco, onde não haverá intercessor, não haverá advogado. Jesus Cristo hoje, ele é nosso advogado, ele tem o título de nosso advogado, de nosso intercessor, de nosso mediador. Mas naquele grande dia, no juízo final, Jesus Cristo será o juiz, ele será o justo juiz. Então não terá ninguém para interceder por aqueles que estiverem lá participando deste julgamento. E neste juízo, Jesus julgará todos os mortos. Será uma ressurreição universal, desde aqueles que morreram de Adão até aqueles que morreram na batalha de Gog e Magog. Esses sim ressurgirão para o julgamento final. Os santos, os justos, nós não seremos julgados. O julgamento nosso já foi feito no arrebatamento, pela ocasião do arrebatamento. Aqueles que não estavam salvos não participaram. E no tribunal de Cristo não estará em jogo a nossa salvação, mas é onde nós vamos receber o nosso galardão. Então muitas pessoas ficam preocupadas se os justos, se a igreja vai participar do julgamento. Nós estaremos presentes no julgamento, mas nós não seremos julgados. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Todas as nossas obras, elas estão registradas em livros, e nesta ocasião, todos eles serão abertos, né? O livro das obras, o livro da vida, tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos está sendo registrado dia a dia. Nossas palavras, a palavra de Deus diz que até das palavras ociosas nós daremos conta delas. Então, elas estão registradas também. E o conteúdo destes livros
eles serão revelados ali naquele dia, para desespero daqueles que estarão sendo julgados. E se o nome não for encontrado no livro da vida, esta pessoa será punida e a punição será a morte eterna. Estas pessoas serão lançadas então no lago de fogo, onde já estarão a besta, o falso profeta, o diabo e os seus anjos. Seol e Hades podem significar túmulo como inferno, mas lago de fogo é inconfundível. Às vezes as pessoas falam, lá no inferno, dependendo da tradução, ela pode sim significar lago de fogo, mas na maioria das vezes a Escritura está se referindo à sepultura, ao túmulo da pessoa que já morreu. Então, lago de fogo é realmente a sentença para aqueles que não forem inscritos no livro da vida. E essas pessoas serão literalmente castigadas. Infelizmente, muitos não acreditam nisso. Deus nos permite escolher o nosso destino. Deus nos permite escolher entre a bênção e a maldição. Mas é aqui, é agora, enquanto estamos vivos, que nós escolhemos céu ou inferno, onde eu quero passar a minha eternidade. Deus preparou o inferno para os seres humanos? Não. Ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles também que não obedecem à palavra de Deus, é para lá que elas irão. E qual será a situação dos que não forem arrebatados? Elas estarão na sepultura, num estágio intermediário, uma prisão temporária, e eles estarão lá conscientes e em tormentos. E elas sabem por que elas estão lá. Muitas pessoas acham que morreu, acabou tudo. E na verdade nós sabemos que está registrado em Hebreus, quando nós morremos, aí segue o juízo. Aí, na verdade, que começa o tormento daquelas pessoas que partiram sem salvação. Está registrado em Lucas, capítulo 16, versículo 23 e 24. Todos comparecerão neste juízo. Todas as classes sociais, grandes e pequenos, brancos e negros, pobres e ricos, que partiram sem salvação, todos vão comparecer ali naquele grande dia. É chamado dia terrível, do Senhor, que será esse julgamento. Nós não sabemos quanto tempo ele irá durar, mas o fato é que todos serão julgados, terão direito a um julgamento, de se defender, mas terão as provas contundentes contra ele. Não existe um lugar de expurgar os pecados. Não tem um lugar que eu vá pagar os meus pecados e depois eu vou voltar para o paraíso, ou eu vou voltar para o céu. Isso é uma mentira descabida. As pessoas estão sendo enganadas com esta esperança. Infelizmente, tem pessoas depositando a sua esperança nesse purgatório, E nós sabemos que Jesus Cristo, ele já pagou um preço muito caro por cada um de nós. Então, ninguém irá pagar coisa nenhuma. Nós não temos condição de pagar o preço da nossa redenção. E ele foi pago com o sangue precioso de Jesus Cristo. Então, a oportunidade é hoje. O dia de salvação se chama hoje. Aqui é a nossa oportunidade. Ou então será condenado e depois morto para sempre. É sofrimento eterno. É afastamento de Deus uma eternidade.
E nós não sabemos quanto tempo é uma eternidade. Ninguém pode mensurar o que é uma eternidade. E Geena significa lago de fogo. Jesus se assentará no trono e será grande a sua majestade, que céus e terra fugirão da sua presença. Eles não existirão mais, não havendo lugar mais para eles no plano de Deus. João, neste julgamento, ele viu apenas mortos e não há menção dos vivos. Está em Apocalipse capítulo 20, 12. Então, esta também está baseada a nossa esperança, João só viu aqueles que ressuscitaram, na verdade, para o julgamento. Deus, ele não tem interesse de condenar ninguém. Muitas vezes as pessoas acham que no plano da salvação Deus montou um espetáculo e predestinou alguns para a salvação e predestinou outros para a condenação. Não, a palavra de Deus, ela é bem clara para nós, que Deus não tem prazer em condenar ninguém. A vontade de Deus é que todos se salvem. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Mas seria justo todos que renunciam a Jesus, negam a Jesus, não aceitam o seu evangelho, não aceitam o seu sacrifício, não aceitam o plano da salvação em sua vida, terem o mesmo destino daqueles que renunciaram ao pecado? Você acha justo? O nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre a nova criação. Em Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 33, Deus disse que faria uma nova aliança com a casa de Israel e Judá. E aliança é esta que ele colocaria a lei no interior deles, que ele seria o Deus deles e eles seriam o seu povo. E em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Deus disse que daria a eles um coração novo, um espírito novo, e tiraria o coração de pedra deles e colocaria um coração de carne. Em Isaías 62, versículo 2, está escrito que Israel receberá um novo nome e nós também receberemos um novo nome. Há uma promessa para nós. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 e Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Deus novamente montará o seu tabernáculo no meio do povo. Apocalipse 21, 3. Deus cumpriu todas as suas promessas e nós também cremos nestas promessas de Deus. A noiva de Cristo é a igreja. O anjo promete apresentá-la para João. E logo após ele já se ocupa usando muitos detalhes com a própria cidade. Então, a Nova Jerusalém, ela não é apenas o lugar onde a noiva irá morar, mas o símbolo da própria noiva. Vejamos que a descrição da Nova Jerusalém, descida do céu, em Apocalipse capítulo 21, 9, adornada como uma noiva no dia do seu casamento, para encontrar a sua noiva. Os seus trajes são maravilhosos, dignos de uma noiva. E nesta visão, neste adorno, incluía todo o povo de Deus. Quando nós lemos lá o capítulo 21, ele é muito maravilhoso. Ele incluía todo o povo de Deus, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, representando todos, desde a era da igreja primitiva, cuja fé foi transmitida por eles a nós. Cada um tem o seu lugar na Nova Jerusalém e cada um, de alguma forma, contribuiu para a beleza desta cidade.
A Nova Jerusalém, ela será totalmente diferente de tudo que nós já vimos. Ninguém pode imaginar as grandezas, né? Os detalhes que nós temos estão registrados na Bíblia Sagrada, mas uma mente humana, ela não tem condição de mensurar a grandeza e a realeza dessa Nova Jerusalém. Aqui é descrito sua pureza e perfeição. Enquanto a antiga Jerusalém era corrompida, reis corruptos, cheia de pecado, a Nova Jerusalém, que é descida do céu, ela é cheia de pureza e de perfeição. Os limites da cidade formam um cubo exatamente igual ao lugar santíssimo no Templo de Jerusalém. Lá nunca haverá noite, pois será iluminada pela presença de Deus e do Cordeiro. Os habitantes desta Nova Jerusalém, eles serão puros, pois foram lavados no sangue do Cordeiro. Jerusalém era uma extraordinária cidade. Sua localização fazia dela uma cidade sem igual. Muralhas em cima de um rochedo, mas ela tinha uma fraqueza, o suprimento de água. E na Nova Jerusalém não existirá este ponto fraco, pois ela terá um suprimento de águas vivas que virá do Rio Celestial. O Senhor Jesus será o rei daquela cidade. Com certeza, a Nova Jerusalém, ela terá um jardim do Éden, pois a árvore da vida estará plantada ali ao alcance de todos e não haverá proibição para que toquemos nela. Ali não haverá choro, não haverá morte, pois a morte nós sabemos que será o último inimigo a ser aniquilado. Lá não haverá tristezas. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A Nova Jerusalém, que é de cima, a celestial, que excede em muito a glória da Jerusalém do milênio, será a nossa morada eterna. E é para lá que nós queremos ir. Jesus nos prometeu que estaremos com Ele para sempre. Oh, glória a Deus! Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Nós não conseguiríamos falar, né, das grandezas da Nova Jerusalém, do juízo final, em apenas uma aula. Né? Nós nem podemos chamar isso de uma visão panorâmica, mas para que nós possamos, alicerçando a nossa fé nessas doutrinas bíblicas e continuar crendo em todas as promessas de Deus. Que você tenha uma ótima aula e que possa ter te ajudado muito estes comentários desta aula. E se você gostou, curta, né, a nossa aula deste dia, se inscreva no meu canal e que Deus continue te abençoando grandemente. Espero te encontrar aqui no próximo vídeo. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um forte abraço para você.